Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estavam com saudade de mim, né? Um tempo que você não vê o Valtair, né? O meu neném nasceu. Quando o neném nasce, se você tem filho, você sabe, né? A vida ela começa a ficar um pouco mais doida. Imagina Valtair nascendo o sétimo filho, ou seja, a vida ela fica mais virada ainda, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Pedrinho tá com saúde, todas as crianças com saúde, então Valtair volta para estar aqui com você agora todas as semanas trazendo conteúdos sobre fundos imobiliários. Então vamos bater bastante papo, vocês vão cansar de mim de novo, mas estou aqui e estarei aqui sempre junto com você, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre o fundo imobiliário HGBS11. É um fundo de shopping que vem sofrendo muito em 2024. Não só ele, né? Todos os fundos eles vêm sofrendo aí muito em 2024. Parece que a gente está entrando em uma nova pandemia, mas não. A gente não está entrando em uma nova pandemia. Vocês sabem muito bem o que vem acontecendo aí, o que vem pressionando e muito o preço dos fundos imobiliários aí para baixo. Então o valor de mercado deles vem sofrendo aí demais. Beleza? Então a gente já pode ver, como eu falei para vocês, esse é um fundo ó, que lá no início, né? E vamos lá, em fevereiro de 2024, a gente está em 2025, fevereiro de 2024, ele estava cotado ó, a R$ 210, era o valor de mercado da cota. Hoje, estamos em fevereiro de 2025, essa cota ela já está batendo R$ 176. Ah, Valtair, mas por que caiu tanto? O que aconteceu? Não, o fundo ele não perdeu a qualidade, mas a gente já sabe o que vem, né? Políticas macroeconômicas, políticas econômicas que vêm pressionando o fundo para baixo. Além disso, a gente já cansa de falar, já cansa de conversar com vocês, né? Preço do fundo imobiliário, preço de uma cota do fundo imobiliário, ela é inversamente proporcional aí à taxa Selic. Então, quando a gente tem um aumento de taxa Selic, o que acontece? Isso aqui chama o dinheiro. Né? Poxa, se eu tenho ali dinheiro, se eu tenho dinheiro disponível, muitos investidores eles correm para cá. O que faz com que as cotas de fundos imobiliários, elas caiam. Ou seja, para alguns é o desespero, para outros é oportunidade. Então, se você me acompanha aqui, espero que você esteja vendo essa oportunidade, você também esteja aproveitando aí diversos fundos imobiliários. Vários, não estou falando só da HGBS aqui. Vários fundos imobiliários estão a preços muito atrativos, principalmente aqueles que a gente tem na lista secreta de FIIs. Então, se você não sabe, se você não conhece o Valtair, ele tem uma lista secreta de FIIs. E se você quiser, né, adquirir essa lista secreta, que é atualizada aí todos os meses, por um preço bem baratinho, dá uma olhada na descrição, entra lá, vê se faz sentido para você. Sem esse negócio de cursinho, vou te botar aqui várias horas de curso para que você aprenda a analisar. Não, já te dou um negócio mastigado aí para que você tenha em mãos fundos imobiliários aí validados para que você faça somente a sua curadoria, claro que é importante também, né, você olhar e tomar uma decisão, essa é uma decisão muito importante, né, no que você vai investir. Eu já te dou aquele empurrãozinho, eu já te dou aquela mão, já boto uma sequência ali interessante para que você já tenha fundos validados aí para investir. Então a lista secreta de fundos imobiliários está disponível aí para quem quiser me acompanhar aí nessa jornada. São os fundos imobiliários que eu mesmo invisto, beleza? Dito isso, falamos aqui do nosso HGBS, né? Então a gente vê, né, dá tão uma tristeza e uma alegria, né? Tristeza pra caramba, eu comprei lá 210, agora tá 176, mas o seu, né, mindset ele vai mudar e você vai pensar exatamente assim: caramba, eu comprei numa excelente qualidade a 210, agora está 176, a qualidade é excelente ainda. Cara, eu vou comprar mais. Né? Então, se esse fundo ele faz parte aí do seu portfólio, se ele faz parte da sua carteira, chegou o momento aí de você encher a mão, não só desse, mas de outros também. Beleza? Então vamos lá, o nosso overview. Isso aqui é o básico, gente, que a gente precisa entender para que a gente possa investir de uma forma correta. Né? A nossa primeira seleção. Poxa, caramba, no que eu vou investir, Valtair? Então tenho que ter critérios objetivos que me façam o quê? Que eu tenha um filtro. E se eu tenho um filtro, já estou meio caminho andado. Né? Então, seja, no meu filtro não passa porcaria, vamos colocar assim, né? Se eu vou filtrar água, eu jogo aqui a minha água filtrada
o que é sujeira fica e só passa o que é bom, né? Então, os fundos imobiliários sujeira ficam e passa ali exatamente o que é bom. Então vamos lá. Esse é um fundo do segmento de shopping, um valor patrimonial bem relevante, 2,8 bilhões de reais. Número de cotistas, importante também, 125 mil aproximadamente. Cotista, ou seja, pessoas que investem naquele fundo, né? Lembrando que cotistas são o quê? Quem tem uma cota. Se eu compro uma cota desse fundo imobiliário ou de qualquer outro fundo imobiliário, eu sou um cotista daquele determinado fundo imobiliário. Ah, Valtair, o que é cota? Cota nada mais é do que o menor pedaço de um fundo imobiliário. Olha, acabou, né? Quando você olha lá, uma cota, você já sabe exatamente o que vem a ser essa cota. É o menor pedaço de um fundo imobiliário, beleza? Preço sobre valor patrimonial, um indicador bem interessante para a gente estar filtrando o que? Fundos imobiliários descontados, né? Principalmente aqui os fundos de tijolo. Fundo de tijolo é aquele que a gente consegue pegar. Tijolo, tem tijolo em shopping? Tem tijolo em shopping, gente, tem tijolo. Fundo de papel é aquele que a gente não consegue pegar, né? São os títulos de dívidas, tá bom? Então é importante isso também. Aqui a gente está fazendo uma análise de um fundo de tijolo. Preço sobre valor patrimonial 0,82, ou seja, ele está aí na casa dos 18. Nesse momento aqui, né, que eu coletei essas informações, fevereiro de 2025, ele estava ali 18% ali descontado, ou seja, o preço, né, o que está sendo negociado no mercado, né, o quanto o mercado está sendo negociado uma cota desse fundo imobiliário, e realmente o valor patrimonial, ou seja, se eu vender tudo desse fundo, quanto de dinheiro vem para o meu bolso? Esse é o valor patrimonial, né? O valor do patrimônio. É a mesma coisa, que eu tenho um controle de ar-condicionado. O preço desse controle, sei lá, olha no Mercado Livre, sei lá, tá R$ 20, né? Controlinho caro, né? 20, não, tá caro, não, tá barato. R$ 20. Mas se eu vendo todas as peças dele, eu faço uma análise aqui, eu faço, né, uma curadoria e eu vejo que o patrimônio, o valor do patrimônio em si, tá R$ 30. Então você vê um preço sobre valor patrimonial, a gente já vê aí que dá essa ponderação, né? O preço e o valor patrimonial. Beleza? Dito isso, vamos dar continuidade aqui. A cota no valor de mercado, R$ 175, foi o valor que chegou, agora já está 176. Cota patrimonial, né? Cota de mercado, cota patrimonial, isso aqui é o que eu falei para vocês, o quanto realmente vale cada cota, né, do patrimônio daquele fundo, do valor patrimonial daquele fundo. E aqui a gente vem do upside, ou seja, para a cota de mercado atingir a cota patrimonial, tem que valorizar em 22,67%. Vacância, 4,7%, ou seja, tá vago, né? Tá sem inquilino, vacância, vago. 4,7% do patrimônio desse fundo, né, das lojas do shopping, estão vagas. Gestão, uma excelente gestão da rede, participação no IFIX. Lembra que a gente está fazendo aqui o primeiro filtro, vendo os principais aqui indicadores, para a gente ver se esse fundo imobiliário ele vale a pena prosseguir numa análise ou não. Participação do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, 1,78%. Ou seja, ele está presente dentro do IFIX. Para um fundo imobiliário ter uma representatividade dentro do IFIX, ele já passa em alguns filtros. Olha aí, ó. Então, poxa, Valtair, se eu vou começar agora, por que não começo a investir em fundos imobiliários que pertençam ao IFIX? Excelente, né? Excelente pensamento seu aí agora. Por que não começar a investir em fundos que já estejam dentro do IFIX? Já teve uma seleção para entrar ali dentro do IFIX, que é o índice, é um indicador, né? Onde tem vários fundos imobiliários ali. Liquidez média diária. O que é liquidez média diária? Poxa, caramba, será que eu consigo vender esse fundo imobiliário a qualquer momento? Ah, eu quero vender meu fundo imobiliário agora, eu consigo? Quando você tem uma liquidez média diária acima de 1 milhão, você já consegue vendê-lo a qualquer momento. E aqui a gente está falando de 2,6 milhões de reais. Abaixo, demora um pouquinho, né? A gente diz até 700 mil reais ali, acima de 700 mil é algo que é seguro. Abaixo, então já fica um pouco ali meio, né, não tão interessante para quem está começando. Lembrando, se você é um investidor iniciante, preze por liquidez, tá? Preze por liquidez. E aqui a gente vem aquilo que a gente mais gosta. Volta aí, para que é um fundo? Por que serve um fundo imobiliário? Meu querido, minha querida, fundo imobiliário, o foco do fundo imobiliário é distribuição de renda. Quando você olha para um fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele tem que distribuir
95% do lucro do fundo. Né? Então, ou seja, do lucro, do resultado ali final, ele tem que distribuir 95%. Ele não reinveste esses 95%, igual acontece com ações, por exemplo. Né? Então, vou investir em fundos imobiliários. Qual é o meu grande objetivo? Ah, é uma baita valorização? Não, não é uma baita valorização da sua cota, não. É distribuição de renda de uma forma constante, de uma forma recorrente. Então pense exatamente dessa forma, que isso vai evitar com que você se frustre e que você fica batendo boca com fulano, com cicrano. Ah, mas ele falou que aquilo ali valorizou. A renda fixa valorizou. Ah, blá, blá. A gente vai ver aqui, né? No próprio HGBS ele traz, dependendo do recorte temporal, você consegue, né? Você mostra ali que o fundo, não só o fundo, mas o IFIX, ele bateu da renda fixa, né? Por vezes até ganhando do IBOV, tá bom? Mas a gente vai ver isso aqui. Então vamos lá, distribuição. Yield do mês, ou seja, o quanto ele distribuiu no último mês, 0,91%. Se você já me acompanha aqui, sabe que uma distribuição de 0,91% para um fundo de papel, para ser mais específico aqui, para um fundo de shopping, é algo bem interessante. Nos últimos 3 meses, 2,74%, 6 meses, 5,47% e nos últimos 12 meses, 11,38%. Visto esse overview, agora vamos entrar aqui no relatório gerencial do fundo. Tá? Então vamos lá, fundo HGBS 11, aqui já veio a última aquisição do fundo, que é o Shopping Jaraguá, tá bom? Vamos descendo aqui, eu grifei aqui as principais partes. Então vamos lá, primeiro aqui, ó. Objetivo do fundo: auferir rendimento pela aquisição e exploração comercial de participação em shopping center construídos e em operação com pelo menos 15 mil metros quadrados de área bruta locável, localizada em regiões com área de influência de, no mínimo, 500 mil habitantes e administrado por empresas especializadas. Você vê, o HGBS, ele é gerido de forma ativa. E eu gosto muito disso porque quando você observa isso aqui, palavra por palavra, parte por parte, você vê que ele estabelece regras objetivas, ou seja, qualquer shopping pode entrar no portfólio do fundo. Quando a gente olha para o objetivo aqui, a gente vê que não. Para o shopping entrar no portfólio do fundo, ele tem que ter pelo menos 15 mil metros quadrados de área bruta locável, estar localizado em regiões que tenham pelo menos 500, no mínimo 500 mil habitantes e a administração ser uma empresa especializada. Você já começa o quê? Filtrar. Regras objetivas, o que? A gente filtrou o fundo imobiliário, agora o fundo imobiliário, a gestão do fundo imobiliário, ele começa o quê? Filtrar o tipo de imóveis que vão entrar dentro desse fundo. Então, bem interessante, tá bom? O relatório ele é um pouco extenso, a gente vai correr aqui muitas vezes para o vídeo ele não ficar muito longo, tá? A Red faz um relatório muito legal, muito bacana, que eu recomendo muito que vocês leiam, tá? É muita informação de qualidade. Então, faça isso, faça esse exercício aqui, tá bom? Então aqui, essa parte a gente já viu que muitas coisas aqui já variaram, então eu já trouxe de uma forma atualizada para vocês, né? Não vou aqui bater na mesma tecla. A gente entra aqui para um cenário, né, macro e político, então você vê aqui o gestor, ele monta uma carta bem extensa, falando sobre o governo, falando sobre, né, como está o cenário de shopping atualmente, então bem legal, sugiro muita leitura de vocês aí também, tá bom? Dando prosseguimento aqui, vamos para onde a gente, né, o que é interessante aqui, eu já trago pontos importantes aqui, principalmente quando a gente faz um comparativo de volatilidade, entenda a volatilidade como risco. Por que é interessante para o investidor iniciante, quando ele vai colocar o pé na renda variável, começar com fundos imobiliários? Porque ele tem uma menor volatilidade, ou seja, ele varia menos. Sabe aquele gráfico sobe e desce, o risco de mercado que a gente chama? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Com fundo imobiliário você tem uma variação mais suave. Não quer dizer que é igual a renda fixa, mas a variação ela não é tão intensa quanto o índice Bovespa, que é o IBOV. Então aqui a gente já consegue ver claramente. Ó. Quando a gente fala em novembro, o Ibovespa caiu menos 3%, o IFIX menos 2%, o Ibovespa caiu menos 4%, o IFIX caiu menos 0,67%. Né? Lembrando que o Ibovespa é como se fosse uma cesta com várias ações no Brasil, tá bom? E o IFIX, uma cesta com vários fundos imobiliários também, tá? Então, essa diversificação, vários e vários, beleza? Então, você vê ó, que a variação menos 10%, menos 5%. Então, você tem uma variação mais tranquila, mais suave, mas, poxa, claro que você não quer ver
né? O seu patrimônio caindo, menos 5%, né? Menos 2%. Estou querendo trazer para você que isso vai acontecer. Se você vai investir na renda variável, você tem que entender que a renda variável ela varia para cima e varia para baixo também. Tá? Não fique esperando que você, não, só vou aqui, só variações. Não. Então você tem que aproveitar as variações negativas para se reposicionar, né? Investir de uma forma consistente, de uma forma responsável, comprar bons ativos a bons preços. Ok? Então vamos lá. Continuidade aqui no relatório, falamos ali um pouquinho sobre volatilidade. Então a gente vem aqui em relação ao monitoramento mensal dos shoppings. Então, aqui você tem a Associação Brasileira de Shopping Centers. O mercado como um todo de shopping centers, no mês de novembro, você vê que eles tiveram um crescimento de 4,8% quando a gente compara com 2023. Mas quando você vem para um ganho, né, um ganho real ali, você vê que ele não cresceu, né? Ele não cresceu, ó. Ó, já em termos reais, ou seja, levando-se em consideração a inflação no período, né, não cresceu. Houve uma retração de 0,1%. Então, não é porque cresceu, cresceu 4,8%. Você tem que ter uma comparação. Né? Você tem que comparar. Você, cara, beleza, 4,8%. Eu tive uma inflação, né, de 5%, de 10%. Cara, não cresceu. Não cresceu. Tá? Então, é importante a gente ter essa noção também quando a gente vai fazer uma análise. Aqui a gente vem para a vacância, já conversamos, 4,1%, ó. Você vê que é o menor patamar desde lá de 2023, tá bom? Então, 4,1%, a gente vai ver aqui que tem shopping que tá puxando para baixo, né? Pelos motivos, né? Tem os seus motivos por estar puxando para baixo, então o shopping está passando por obra, né? Então você vê que tem várias, realmente, intencional, várias lojas desse shopping, elas estão vagas, né? E não tem como, né, pô, tá em obra, vou botar gente lá. Não tem como, né? Então, importante também ter isso aí em mente, tá? Então, é algo que vai acontecer. A vacância, ela tende a diminuir. A gente tem aqui, eu já tô até trazendo aqui para vocês, né? Que tem algumas atividades do shopping, ó. Essa vacância ela tende a diminuir no West Plaza, não é algo a curto prazo, mas a gente sabe que vai diminuir. Por quê? Porque o shopping está em obra, lojas em obra, e quando essas obras acabarem, essas lojas elas vão buscar serem alugadas. Ponto. Beleza? Então a vacância ela tende a diminuir. Né? A gente vê um pouco elevada, próxima a 5 ali, um pouco elevada, mas ela tende a diminuir. Alguns indicadores operacionais importantes estão vendas, vacância, NOI, que é o resultado operacional. Lembrando que shopping não só ganha dinheiro alugando loja, então você tem estacionamento, você tem aquelas partes lá de publicidade, né? Quando você aqui em Brasília, você vai no shopping, é tanta publicidade que você vê, né? Na escada rolante você sobe a publicidade, é publicidade. Então isso aí também gera o quê? Dinheiro para o shopping. Então você vê também, sempre trazendo comparativo, vendas. Então você vê vendas por metro quadrado de R$ 1.449 reais. R$ 1.449 reais em novembro, o que representa um crescimento de 12,5% em relação a 2023. Muito bom. Redução aqui, ó, da vacância, a gente já viu isso aqui lá atrás. Então, fundo encerrou novembro com 4,7% de área bruta locável, vaga, versus 4,9% em outubro, e 6,3% em novembro de 2023. É o menor patamar. NOI, né, não cresceu muito, ou seja, está praticamente ali mantendo estável. 0,8%, tá? Então, em relação à vacância do fundo, aqui é o portfólio do fundo, ó, então tem vários shoppings aqui, e aqui você pega a parte do NOI, né? Eu estava falando aqui em relação à vacância, não, perdão, NOI, que consequentemente é conectado com a vacância, tá bom, pessoal? Né? Que é o lucro operacional. Então, a gente está falando com um NOI aqui de menos 45,7%, né? Então, puxando aí para baixo, principalmente aí por causa da vacância. Não, beleza? Eu acho que até trouxe lá no final em relação à vacância para o West também, beleza? Tá aqui, ó, perdão, ó, estamos aqui, ó. Então, uma vacância de 8,4%. Você vê que tá puxando para baixo, tá? Dando prosseguimento aqui alguns indicadores operacionais em relação a vendas totais, a gente já viu, né? A gente não tem de dezembro, esse relatório gerencial aqui ele é de dezembro, mas relativamente a novembro, por mais que estejamos aí em fevereiro, daqui a pouquinho já deve estar saindo o próximo e a gente parte para uma atualização, né? É sempre legal trazer conteúdos atualizados para vocês. Mas a gente vê que em novembro teve um crescimento aqui de vendas totais. Opa, selecionei tudo, não tem problema. Você conseguiu ver aqui aquilo que eu selecionei, né? A vacância caindo,
tá? Então, muito importante isso aqui. E evolução do NOI, como eu falei, mantendo-se ali em linha praticamente, ó. Não teve variação em relação ao mesmo período do ano passado. Então, sempre mantendo aquele banho-maria ali, tá bom? Quem sabe aí, depois do West Plaza, ele começa aí a dar uma decolada, tá? Aqui é importante também, todos os anos ocorre uma reavaliação do patrimônio do fundo, ou seja, shopping XYZ, né, no caso aqui, vamos pegar o shopping Penha, você tem qual é o valor, né, o valor patrimonial desse shopping em 2023, e você tem uma nova reavaliação todos os anos. Todos os anos você tem uma reavaliação para ver qual é o real valor daquele patrimônio. E ele até explica aqui embaixo como é feita essa avaliação. O valor de mercado é obtido através do valor presente líquido do fluxo de caixa projetado para o empreendimento num período de 10 anos. Galera, não fique muito preso a isso, tá? Basicamente é o fluxo de caixa descontado pelos próximos 10 anos e depois uma perpetuidade. Isso aí é papo de analista, beleza? O importante é saber, beleza, 2023, quanto valia o shopping? Pense, pô, meu apartamento, né? Você foi lá, comprou um apartamento bacana. Quanto valia o meu apartamento em 2023 e quanto vale o meu apartamento hoje? Basicamente é isso que é feito. Alguns valorizaram, outros aqui desvalorizaram. Isso aqui é muito importante porque, volta aí, mas tudo está desvalorizando. Os imóveis estão desvalorizando. É, pessoal, todo esse trâmite aqui, né, esse fluxo de caixa descontado, ele é conectado diretamente com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Taxa Selic, entenda aí como a taxa livre de risco. Ela entra nessa fórmula do fluxo de caixa descontado. E quando a taxa Selic sobe, automaticamente, muito provavelmente aí, muitos imóveis eles vão ser aí avaliados de uma forma não tão boa quanto a gente gostaria, vamos colocar assim, tá bom? Mas é isso aí. São as variações. Lembrando qual é o nosso objetivo aqui com o fundo imobiliário, beleza? É oferir renda. O importante é que tenha saúde, né? O fundo imobiliário seja saudável, uma boa equipe de gestão, né? Entregando rendimentos recorrentes. É isso que importa, tá bom? A valorização ela vai ocorrer no longo prazo, mas você não tem que estar focado nisso de uma forma inicial. E claro, investindo comprando a bons preços, tá? Então falamos sobre o fluxo de caixa e aqui no final você começa com a ficha técnica de cada um dos fundos, né? Na verdade, ele trouxe já o primeiro, que é o Jaraguá, que foi a última aquisição. Lá no final a gente vai ver uma ficha técnica de cada um dos fundos. Então ele fala como esse fundo ele foi adquirido. Isso aqui é bem legal, gente, né? Porque a gente consegue ver, né? Aqui ele foi adquirido por meio de uma estruturação de um CRI. Se você investe em renda fixa, você já deve ter ouvido falar, certificados recebíveis imobiliários. É um título de dívida. Essa gestão, ela montou uma dívida, ou seja, olha, gente, eu quero comprar um shopping. Existem formas de comprar um shopping. Uma dessas formas de comprar um shopping é eu vou estruturar uma dívida e vou pedir dinheiro emprestado para, né, para quem quiser me emprestar. E como ele faz isso? Por meio de certificados de recebíveis imobiliários. Ele emite esse CRI e ele vende esse CRI, né, para quem quiser emprestar dinheiro para que ele junta todo esse bolo e vai lá e compra o shopping. Então olha como é que é legal, como é que a renda fixa, ela se conversa, né, com os fundos imobiliários. Então você vê, né, que tem um tempero de renda fixa aqui também, tá? Em relação, aí vem, pessoal, porque não sou mãe de nada, mas por que eu acredito que esse fundo ele tende aí a cair um pouco mais? Ele pode vir a cair um pouco mais. Ah, Valtair, ele vai cair? Não. Aqui eu não tô afirmando, tá? Eu estou fazendo uma análise de uma projeção que pode vir a acontecer. Então esse fundo, hoje, ele distribui, né, um resultado recorrente de 1,29 centavos por cota. Ou seja, vamos aqui, ó, aqui fica mais legal de ver, ó. Receitas imobiliárias, R$ 1,48, ou seja, os aluguéis, né, os FIIs que ele tem também, outras receitas, através de rendimento, ele investe outros FIIs. Então, através de né, receitas, 0,05 centavos, ou seja, 15 centavos aqui, que vem de receita de outros. Tem as despesas do fundo imobiliário, operacionais e financeiras. No final, ele dá um resultado operacional de 1,28 centavos, mas ele distribuiu R$ 1,60. Opa! Então a gente já entende que aqui dentro desses R$ 1,60 que ele distribui de dividendos, tem uma parte que não é recorrente. E o que não é recorrente, meu querido, minha querida, uma hora acaba.
uma hora acaba. E aí ele volta para o patamar de 1,29. A não ser que ele, né, encontre uma nova oportunidade, ele faça giro de carteira. Como a gente viu, esse é um fundo de gestão ativa, ou seja, ele busca também ganho de capital por meio de compra de oportunidades, né, compra de shoppings e também de venda, né, a um preço mais elevado. Então é uma gestão muito baseada em, em saber fazer isso muito bem. E pode isso acontecer, tá? Mas, se nada ocorrer, os dividendos desse fundo ele vai cair para 1,29. E lembra que eu sempre falo aqui para vocês, cota, o valor de mercado ela é sensível a dividendos. Se o dividendos cai, muito provavelmente o valor da cota ela deve cair também, cota de mercado. Beleza? Então, um ponto aí para... Ah, Valtair, meu Deus, e agora? Vou vender? Não, você não vai vender. Você pode vir a ter uma melhor oportunidade aí, ó. Ou seja, cair um pouco mais para que você possa, durante o rebalanceamento da sua carteira, e você deve estar fazendo rebalanceamento, isso é importantíssimo, né? Durante o rebalanceamento da sua carteira, você está adquirindo novas cotas. Olha que mágico. E aí você começa a, né, construir uma bola de neve aí do bem, tá bom? Dando prosseguimento aqui, espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Dando prosseguimento aqui, vamos descer um pouco mais aqui a estruturação dos resultados, né? O que eu acabei de falar ali, mas de uma forma mais lúdica, uma forma mais visual, tá bom? Aqui, projeção de resultados, né? Como eu falei, um momento isso vai acabar, então ele mantém aqui, ó, projeção de resultados, que é o que a gente chama aqui, ó, o guidance, né? Ou seja, ele vai manter um patamar de distribuição desse fundo, patamar de distribuição a 1,60, até o fim do primeiro semestre de 2025. Depois, isso aí tende a cair, como eu falei para vocês, se não tiver nenhuma movimentação aí, uma estruturação. Depois leiam essa parte final. Isso aqui é uma parte que eu queria mostrar para vocês, bem rapidinho. Aqui você tem, ó, um corte de tempo de novembro de 2026 a dezembro de 2024. Nessa linha azul clara aqui, você tem um CDI, né? Você tem um CDI. Então, você vê a variação do CDI. Aqui, ó, o HGBS em azul. E você tem o IFIX em roxo. Olha quais são as variações. Quando você pega nesse corte, você vê que os fundos imobiliários, Valtair, mas fundos imobiliários eles variam menos do que a renda fixa. E não, quando você tem um corte, né, determinado período, se você está desde 2026 até 2006 até hoje, os fundos imobiliários eles performaram muito mais do que a renda fixa. Isso aqui você já consegue ver. Tá bom? E o interessante também, ó, volatilidade, ó, quando você tem uma cesta, o IFIX, ó, quando você tem uma baita variação do HGBS, o IFIX ele sobe de uma forma controlada e também desce de uma forma controlada, ele não é aquela montanha russa. Por isso que eu falo da necessidade de você ter uma carteira bem composta, você ter uma carteira diversificada, tá bom? Aqui a gente ainda dá mais alguns pontos importantes aqui em relação à liquidez, eu já falei, né? Então a liquidez, ó, bem elevada do fundo, descendo um pouco mais, a composição da diversificação da carteira do fundo, os shoppings do fundo, ó, como é composta a carteira do fundo em relação a imóveis, outros fundos imobiliários, né? Quanto ele tem de ativos líquidos e aqui a gestão, lembra que eu falei? A gente leu lá em cima que está dentro da estratégia do fundo, empresas que tenham experiência, né, em relação à gestão de shoppings, e eu quero mostrar aqui para vocês, ó, mais diversificação aqui, regional, e aqui a alavancagem do fundo, em 11,8%. Você consegue... O que é alavancagem? A alavancagem é o quanto do patrimônio desse fundo, né, o quanto disso representa a sua dívida. Ou seja, de 100% do patrimônio líquido do fundo, 11,8% representa, né, a representatividade da dívida, o quanto esse fundo ele deve, tá? Principalmente naquelas aquisições que a gente viu, né? Que essa é uma das formas de o fundo crescer, por meio de dívidas, de alavancagem. E aqui você tem, ó, algumas dívidas caras e outras nem tanto. E aqui você vê, ó, o fluxo de amortização dessas dívidas, ou seja, o fundo imobiliário, ao mesmo tempo que ele adquire dívida, ele já tem um planejamento de como ele vai pagar essas dívidas. Claro que isso pode variar ao longo do tempo. Volta isso? Não. Mas você consegue ter uma visão aqui de como essa dívida ela vai ser paga ao longo do tempo. Beleza?
E aí a gente finaliza a nossa análise, depois dê uma olhada aqui, ó, você tem todos os fundos aqui, bem completo esse relatório, um relatório bem didático, que com certeza aí você vai gostar muito. Se você é um entusiasta, se você gosta desse tipo de investimento, você vai gostar muito desse relatório. E se esse vídeo aqui ele te ajudou, né? Se esse fundo ele te ajudou, se esse vídeo aqui ele te acrescentou, te ajudou em alguma coisa, se inscreve aqui no canal, né? Ative as notificações para que você possa estar conectado comigo em futuras análises, outros vídeos que a gente vai fazer. E como eu falei, a gente vai estar junto todas as semanas. Todas as semanas eu vou estar junto com você. E lembrando, no link aqui da descrição, se você quiser uma seleção, uma lista secreta de fundos imobiliários que o próprio Valtair investe, aqui na descrição você tem por um preço, ó, bem baratinho aqui, que é para todo mundo ter em mãos excelentes fundos imobiliários para se investir, beleza? No mais é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!